Paz seja nesta casa. Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Livro de 1 Crônicas, capítulo 19. Os mensageiros do rei Davi são insultados. E aconteceu depois disto que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de beneficência com Hanum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para esquadrinhar, perturbar e espiar a terra? Por isso Hanum tomou os servos de Davi e raspou-os, cortou-lhes as vestes no meio até a coxa da perna e os despediu, e foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens. Por isso enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei Davi: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinha feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e também o rei de Maaca e a sua gente. Eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes, e, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe a Abissai: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. Se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemos-nos pelo nosso povo, pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor Jeová o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e eles fugiram de diante dele, e os sírios fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade. Então Joabe voltou para Jerusalém.
E, vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, passou o Jordão, foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha. Tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. A Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, o servo de Hadadezer, que tinha sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e os serviram. Os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Diversas vitórias. Capítulo 20. Aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon. Depois foi e cercou a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, com talhadeiras de ferro e com machados. Assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E depois disto, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e ficaram abatidos, e trouxe a haver guerra com os filisteus. Então Elanã, filho de Jair, feriu Alame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era da raça de Rafa. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Glória a Deus. O recenseamento do povo. Capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e citou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor Jeová acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura ao rei, meu senhor Davi, não são todos servos de meu senhor Davi? Porque procura isto o meu senhor Davi, porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém.
E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. Era todo o povo 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. De Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém, o de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor Jeová a Gade, o profeta de Davi, dizendo: vai para Davi, dizendo: assim diz o Senhor Jeová, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu faça. Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor Jeová, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor Jeová, isto é, a peste, na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor Jeová, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor Jeová a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo-a ele, o Senhor Jeová olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor Jeová estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E, levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor Jeová com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se puseram sobre os seus rostos. E disse o rei Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor Jeová, meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor Jeová ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor Jeová na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor Jeová. E, virando-se Ornã, viu o anjo, por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ornã estava trilhando o trigo, e Davi veio a Ornã. Então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante o rei Davi, com o rosto em terra, e disse Davi a Ornã:
Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor Jeová. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça ao rei meu senhor Davi dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor Jeová, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor Jeová, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o nome do Senhor Jeová, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor Jeová deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor Jeová lhe respondera na ilha de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor Jeová, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto, estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir perante ele consultar o Senhor Jeová, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor Jeová. Preparativos para construir o templo, capítulo 22. E disse Davi: esta será a casa do Senhor Deus, e este será o altar do holocausto para Israel. E deu ordem Davi que se ajuntassem os estrangeiros que estavam na terra de Israel. Ordenou cortadores de pedras para que lavrassem pedras de decoração para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que não foi pesado, e madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Porque dizia Davi: Salomão, meu filho, ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor Jeová se há de fazer magnífica em excelência, para nome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe prepararei materiais. Assim preparou Davi materiais em abundância antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. E disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém veio a minha palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porque muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, e me será por filho. Eu lhe serei por pai, e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho,
O Senhor Jeová seja contigo, prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. O Senhor Jeová te dê tão somente prudência e entendimento, e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor teu Deus. Então prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor Jeová mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem tenhas pavor. Eis que na minha opressão preparei para a casa do Senhor Jeová 100.000 talentos de ouro, 1.000.000 de talentos de prata, e de cobre e de ferro, que não se pesou, porque era em abundância. Também madeira e pedras preparei, e tu suprirás o que faltar. Também tens contigo oficiais, mecânicos em multidão, cortadores, artífices em obra de pedra e madeira, e todos os homens que são peritos em toda a sorte de obra, do ouro, da prata, do cobre e do ferro, não há conta. Levanta-te e faze a obra, e o Senhor Jeová seja contigo. E Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão seu filho, dizendo: porventura não está convosco o Senhor vosso Deus, e não vos deu repouso ao redor? Porque entregou na minha mão os moradores da terra, e a terra foi sujeita perante o Senhor Jeová e perante o seu povo. Disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma, para buscardes ao Senhor vosso Deus. Levantai-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor Jeová e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa, que se há de edificar ao nome do Senhor Jeová. Davi nomeia Salomão rei. Capítulo 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel o censo levítico e suas funções, e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima. Foi o número deles, segundo as suas casas, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor Jeová, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor Jeová com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. E Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari, dos Gersonitas Ladã e Simei, os filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Os filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes dos pais de Ladã. E os filhos de Simei, Jaate, Ziza, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. E Jaate era o chefe e Ziza o segundo. Mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos. Por isso, estes, sendo contados juntos, se tornaram uma só família. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. 4. Os filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para santificar a santidade das santidades.
ele e seus filhos eternamente, para incensar diante do Senhor Jeová, para o servirem e para darem a bênção em seu nome eternamente. E quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre os da tribo de Levi. Foram, pois, os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Dos filhos de Gerson foi Sebuel, o chefe, e quanto aos filhos de Eliezer foi Reabias, o chefe. Eliezer não teve outros filhos, porém os filhos de Reabias foram muitos. Dos filhos de Isá foi Selomite, o chefe. Quanto aos filhos de Hebron, foram Gerias, o chefe, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, e Jecameão, o quarto. Quanto aos filhos de Uziel, Mica, o chefe, e Isias, o segundo. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. Os filhos de Mali, Eleazar e Quis. E morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. Os filhos de Quis, seus irmãos, as tomaram por mulheres. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. Estes são os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, chefes dos pais, conforme foram contados pelos seus nomes, segundo os seus chefes que faziam a obra do ministério da casa do Senhor Jeová, desde a idade de 20 anos para cima. Porque disse Davi: o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, e habitará em Jerusalém para sempre. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum de seus aparelhos pertencentes ao seu ministério. Porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima, porque o seu cargo era assistir aos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor Jeová, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha, a oferta de manjares, os coscorrões não fermentados, as assadeiras, os tostados e todo o peso e medida. E para estarem cada manhã em pé, para louvarem e celebrarem ao Senhor Jeová, e semelhantemente à tarde, e para oferecerem os holocaustos do Senhor Jeová aos sábados, nas luas novas e nas solenidades, segundo o seu número e costume, continuamente perante o Senhor Jeová. E para que tivessem cuidado da guarda, da tenda da congregação, da guarda do santuário e da guarda dos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor Jeová. A divisão dos sacerdotes, capítulo 24. E quanto aos filhos de Arão, estas foram as suas divisões. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E morreram Nadab e Abiú antes de seu pai, e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar administravam o sacerdócio. E Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu segundo o seu ofício no seu ministério. E achou-se que eram muitos mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os repartiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes das casas dos pais, mas dos filhos de Itamar, segundo a casa de seus pais, 8. E os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve maiorais do santuário
e maiorais da casa de Deus, assim dentro os filhos de Eleazar, como dentre os filhos de Itamar. E Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei e os príncipes, e Zadoque, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se um para Eleazar e outro para Itamar. E saiu a primeira sorte a Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upa, a 14ª a Jezebabe, a 15ª a Bilga, a 16ª a Imel, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamu, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maazias. O ofício destes, no seu ministério, era entrar na casa do Senhor Jeová, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe tinha mandado. E do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Jedias, quanto a Reabias, dos filhos de Reabias, Isias era chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, e dos filhos de Hebron, Jerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Mica, dos filhos de Mica, Samir, o irmão de Mica, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jazias, Beno, os filhos de Merari, de Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibre, de Mali, Eleazar, e este não teve filhos. Quanto a Quis, dos filhos de Quis, Jerameel, e os filhos de Muzi, Mali, Eder e Jerimote, estes foram os filhos dos levitas, segundo as suas casas paternas. Estes também lançaram sortes, como seus irmãos, os filhos de Arão, perante o rei Davi. Zadoque, Aimeleque e os chefes dos pais, entre os sacerdotes e entre os levitas, assim fizeram tanto os pais principais como os irmãos menores. O Senhor Jeová te abençoe e te guarde, o Senhor Jeová faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Jeová sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo, palavra do Senhor Jesus, o Cristo de Nazaré, filho de Maria segundo a carne e filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo, com letras bem grandes, para que entre no teu coração paz,
seja convosco. Glória a Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Paz seja nesta casa.